veja sempre a gente está falando culturalmente, né? E daí entra muito na seguinte questão. Quando a gente falou, a advocacia pro bono começou a ser trazida no Brasil, né, de forma organizada em 2001, com com a fundação do Instituto Pro Bono. E a gente sempre fez questão de falar o quê? Que não se trouxe a advocacia pro bono para o Brasil, tá? Se propôs uma nova forma de organização dela. Por quê? Primeiro porque você trazer um conceito que é muito forte, né, nos Estados Unidos, né? A advocacia pro bono é um conceito importado dos Estados Unidos. O que acontece? O primeiro ponto é que você importar um conceito que é construído em uma realidade completamente diferente, além ainda que você consiga criar alguns paralelos, é complicado, né? E qual que é a segunda problemática? A advocacia pro bono já existia no Brasil. Quando você atuava de maneira gratuita e voluntária por uma causa que você acreditava, pessoas que não conseguiam pagar um advogado, isso já é advocacia pro bono. Todo mundo dá o grande exemplo que um dos principais advogados pro bono no Brasil foi o Luiz Gama, né? Pedindo liberdade de escravos, ou defendendo escravos. Então, você tem uma questão que já existia isso culturalmente antes no Brasil. Então, por isso que é importante, a gente tem dois lados da advocacia pro bono que a gente pode pensar, né? Um aspecto que é assistencial e solidário, e ao contrário do que é muito feito, não existe problema em você ser assistencial, tá? Quando você fala em acesso à justiça, a assistência judiciária é uma ciência, tá? E a assistência, até se a gente for fazer um paralelo com a assistência social, é necessário no país com as desigualdades que tem o Brasil, né? Então, a assistência social é uma questão importante, né? Agora, e é também a questão solidária, que você não pode julgar por que alguém quer exercer um trabalho pro bono, sabe? Tipo, se a gente for olhar quem faz pro bono no Brasil, você tem tá espalhado até pelo espectro político, assim, você tem gente de todos os lados políticos fazendo advocacia pro bono. Seja porque quem entende uma questão solidária, até às vezes referente tem uma base cristã, religiosa, ou dependente da religião que você professa, você tem essa base, né, muito grande. Agora, ainda que eu não possa questionar, né, tipo, ou seja, colocar uma taxa negativa nessas motivações, você não pode confundir ela enquanto uma prática organizada e institucionalizada, né? Então é aí que existe. Então, se no Brasil, e daí respondendo a sua pergunta, né, Paulo, se ainda que você tenha uma questão cultural muito forte, né? Então você tem, é muito falado que no Brasil não existe uma cultura do voluntariado, que não existe, que o pro bono dá certo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma cultura, são culturas completamente diferentes, né? Já começa aí. Mas você tem, de novo, assim como lá atrás eu falei do potencial de ter tantos advogados no Brasil, você tem um potencial cultural para a prática de pro bono no país. Só que qual que é a questão? Isso por si só não se sustenta. São as limitações que eu coloquei lá atrás de a solução não é você colocar cada advogado vai cuidar de um caso pro bono, né? A questão é você pensar a advocacia pro bono enquanto uma ferramenta de redução das desigualdades de acesso à justiça. E isso implica, em última instância, pensar política pública, né? E não é pensado acesso à justiça no Brasil não é pensado enquanto política pública, tá? Você tem a Defensoria Pública, tanto as Defensorias Públicas do Estado, a Defensoria Pública da União, que fazem um trabalho fantástico, tá? Eu acho que a Defensoria Pública tem que ser criticada onde ela deixa a desejar, mas sempre essa crítica tem que passar para o lado de quais são as limitações e restrições que ela vive, né? Então, desde financiamento, de prestígio, por aí vai. Só que daí, então, como que você lida com essa questão? E aí, se a questão da acesso à justiça tem que ser pensada enquanto política pública, a advocacia pro bono, ela muitas vezes, ela é atrelada necessariamente ao setor privado, né? E daí o que implica? Se você está falando do setor privado, você tem que entender quais são os interesses do setor privado, né? E, de novo, eu tendo nunca a criticar quais são as motivações, tá? E ver o que eu posso fazer com o trabalho, com a disponibilidade que é dada. Então, o que acontece? Tipo, eu tenho que reconhecer quais são as limitações, então, de uma advocacia pro bono que está ligada, por exemplo, a um grande escritório, que é diferente da advocacia pro bono de advogado individual. E eu preciso ver quais são os limites de cada uma delas e quais são os nichos de atuação que eu consigo ter a partir de cada uma delas. Então, o que acontece? Ainda que você tenha no Brasil
um potencial, uma noção cultural, né? E daí vem muito forte o papel da sociedade civil, né, como um todo, né, de como é importante ter essa questão da cultural da advocacia pro bono, ainda que seja a partir de uma lente assistencial e solidária, que é importante, mas você precisa ter ela institucionalizada. Senão, não faz sentido você falar em redução das desigualdades de acesso à justiça, né? E o Brasil tem andado muito bem nesse sentido, né? Tem evoluído. A gente ainda tem obstáculos, ainda tem desafios. Só que então, é como eu disse, a gente tem que olhar pelo que a gente tem e ver como que a gente consegue fazer isso se tornar de fato uma ferramenta eficaz, assim. Outra maneira de enxergar isso é quais são os interesses que você tem por trás dos honorários de sucumbência. Quais são os atores que estão envolvidos nesses interesses e como que isso afeta a ação desses atores para promover acesso à justiça ou não, entende? Então, daí isso também tem um impacto, né? Obviamente que, e acho que retomando um pouquinho que eu já falei, quando a gente fala de promoção de acesso à justiça, a gente tem que entender isso enquanto redução das desigualdades de acesso à justiça. E é um desafio que, assim como praticamente todos os desafios que a gente tem no Brasil, perpassam a desigualdade de renda, a desigualdade social. Então, o que acontece? A partir do momento que eu construo limitações para questões de honorário sucumbencial e por aí vai, a partir do momento que eu construo essas limitações, e de novo, isso não é tão preocupante em outras áreas, né? Principalmente porque você tem a justiça gratuita, tá? Então isso você consegue amenizar. Mas a partir do momento que você vai colocando mais barreiras para você acessar a justiça, você vai prejudicar quem está ali, quem já está numa situação de maior vulnerabilidade. Não quer dizer que você não vai... Você não pode enxergar a questão dos honorários de sucumbência como uma questão só genérica. Você tem que olhar ela a partir das desigualdades. E olhar a desigualdade, como eu falei lá atrás, principalmente em questão de acesso à justiça, elas são muito dinâmicas, né? As desigualdades se colocam, até se a gente for entrar de novo em algo que eu não tenho tanto acúmulo para falar, mas se a gente for falar em interseccionalidade, como dinâmicas de relações de poder se colocam nesse ponto, é a mesma questão se a gente for olhar para... Mesma questão não, né? Mas acho que um paralelo pode ser feito quando a gente vê a questão de déficit de acesso à justiça. Então, para mim, a gente não pode olhar a questão de maneira isolada, né? A gente tem que olhar quem que vai ser afetado por isso. E, de novo, o exemplo da Justiça do Trabalho é certeiro nisso. Quem foi prejudicado? Quem buscava, quem mais precisava acessar essa justiça, né? Que era a pessoa que estava em situação de vulnerabilidade, num trabalho precarizado, e que daí reflete todas as outras questões de classe que a gente também colocou antes. Quando, de novo, acho que a gente tem que falar de quem que é a responsabilidade nisso tudo, né? Ou quais são os diferentes níveis de responsabilidade. Quando você deu o exemplo, Mariana, você deu o exemplo das creches, né? Ah, eu não posso judicializar a ação de uma pessoa porque basicamente ela vai furar a fila, né? E daí o problema persiste. Então eu estou tratando uma questão individual quando ela deveria ser tratada enquanto política pública. Então isso é um erro. Eu não posso judicializar essas ações. Esse é um equívoco. Por aí vai. Qual que é o problema de você enxergar isso? A culpa é de quem está judicializando? A culpa é de quem entrou lá, né, com uma ação para conseguir vaga na creche para o filho, para a filha, muitas vezes é uma mulher, né, para poder trabalhar, ter o sustento dela. Qual é a responsabilidade que essa pessoa tem? Qual é a responsabilidade que o Estado tem e daí que o setor privado tem na medida que ele pode contribuir ou não para o desenvolvimento dessas políticas públicas? A gente está falando de política pública, isso tem que ser criado, é atribuição do Estado e daí o setor privado de uma maneira que como que ele contribui ou deixa de contribuir para isso. Então, daí é muito fácil a gente ir lá criticar a pessoa que judicializa uma questão ali, sendo que você já tem de início o problema. Até porque esse ato de judicializar, muitas vezes, é fundamental para você impulsionar a construção de uma política pública, né? Porque, querendo ou não, o Estado e entre o Judiciário também só responde a problema. Ou seja, eu tenho que criar um outro problema para chamar a atenção para uma questão mais grave anterior. Pelo menos assim, muito que eu vejo até questão de litígio estratégico, quando você litiga uma série de casos individuais, é assim que você pressiona o Estado para criar uma política pública para aumentar o número de vagas em creche, por exemplo, né? O que você tem daí que é complicado é o judiciário é a arena mais adequada para decidir política pública? E daí é um debate que a gente poderia ir embora e talvez eu nem seja a pessoa mais adequada para falar sobre isso, né? Mas é o judiciário
que vai decidir o que é política pública, ou teria que ser uma atuação do legislativo e do executivo em conjunto, né? Qual que é a representatividade que o judiciário tem no país atualmente, né? Se a gente for olhar só para a questão de raça, de gênero, a gente já vê que não é representativo do país. Então, é o judiciário que tem que decidir sobre política pública, mas o judiciário tem um papel importante também de pressionar o Estado, né? Agora, isso passa para também você entender essas relações quanto relações que estão de maneira independente, que não são perniciosas. Sendo que a gente sabe que existem relações que não são das mais transparentes entre Estado e Judiciário, né? Então, o que que acontece? Isso é importante a gente enxergar a judicialização a partir disso. De quem que é a responsabilidade para desenvolver uma política pública, né? Então, a culpa não é de quem está judicializando lá na ponta, mas como também a gente vê qual que é o papel do Judiciário nessa questão. É fomentar, é pressionar o Estado para desenvolver uma política pública? Daí eu entendo como uma maneira positiva. Agora não, é determinar como essa política pública tem que se dar, quais são os parâmetros de avaliação dela e por aí vai. Daí começa a ficar complicado até de um ponto de vista, e daí a gente volta lá para a sua primeira pergunta sobre democracia, né? É representativo, é democrático eu decidir as coisas, uma política pública dessa forma? Então, acho que esse é uma questão que tem que ser levada em consideração também. O que a gente tem que pensar a judicialização também é a questão dos métodos, agora os métodos adequados, né? Antes eram os métodos alternativos, os métodos adequados de resolução de conflito, né? Eu trouxe para vocês lá atrás o exemplo do Bexiga, né? Que era uma situação extremamente complexa, que a gente tem a defensoria pública ali próxima, mas ao mesmo tempo você tem uma demanda muito grande de demandas de família. E vamos pegar um exemplo básico. Pensão alimentícia, por exemplo. Eu ingressei no judiciário, consegui, né? Muitas vezes é uma mulher que ingressa no judiciário, né? Para pedir a pensão para ela mesma, para o filho, e ela consegue esse direito chancelar. E o antigo companheiro dela, o pai das crianças, deixa de pagar essa pensão. Ela vai entrar com uma execução de alimentos Daí, vamos supor que o pai, o ex-companheiro é preso. Daí, depois ele vai ser solto. Será que isso serviu para ele pagar ou não? Será que daqui a depois de 6 meses ele não vai pagar? Essa é a maneira mais... E daí eu não estou nem entrando num ponto de vista, gente, de se é a maneira mais adequada, sensível e de lidar com um problema que é extremamente subjetivo, né? Eu nem ponto de vista. Isso é racional. Se eu fazer uma conta na ponta do lápis, isso é racional em termos de gasto do poder público e por aí vai? Não é. Não é, entende? Então eu não estou nem entrando no meio, que também é uma crítica que eu tenho, tá? Que acho que o direito não... O tempo das relações familiares e o tempo do direito são completamente diferentes, é completamente descompassado, então você não consegue resolver isso. Não existe medida cautelar que resolva isso. Sabe? Então, a questão é, mediação, conciliação surgem como ferramentas que buscam criar uma outra forma de você resolver conflitos que não seja o judiciário, né? E não é, de novo, qual que é o maior incentivo do judiciário para fazer isso? É para desafogar ele. Só que não é só por isso que você pode pensar na mediação. Se eu consigo ter uma mediação que resolve essa questão da pensão alimentícia, quantas ações eu já não acumulei, sabe? E mais do que isso, vamos supor que eu só tenha entrado com uma ação, daí o pai pagou certinho. Como que vai se dar a relação familiar aí? Né? Principalmente entre o pai e a criança, né? Será que não existem maneiras mais adequadas de lidar com isso? Então, e acho que isso é um ponto importante que está desde a questão, eu falo para vocês, de um conflito de pensão alimentícia até de pensar política pública. Qual que é o papel do direito? Né? Direito serve para quê? Eu brinco, que um advogado uma vez falou para mim, que trabalhou comigo uma época, falou para mim, direito, e ele tem uma posição que não necessariamente é a minha, assim, mas acho que é uma posição realista, faz muito sentido. Direito serve para duas coisas, gente. Direito serve para prender gente e para defender propriedade privada. É isso que ele fala, entende? Então, eu acho que o direito é um espaço de disputa que você pode tentar disputar, né? E isso porque ainda nem, no tempo que a gente tem, não dá nem para entrar na questão carcerária. Que daí a gente é bem mais complicado ali, né? E daí a gente não tem só questões de classe que são bem presentes, tem questões de raça muito fortes ali, né? Então, como que a questão é muito mais problemática quando a gente olha para a questão carcerária. Não é à toa que muitas organizações da sociedade civil, muitas pessoas elegem a questão carcerária como um foco de atuação, porque é uma questão muito sensível. O que eu concordo.
Agora, eu também acho que existem outras áreas que também são sensíveis que a gente tem que olhar. Acho que, como vocês perceberam, para mim, o direito do trabalho é uma delas, em termos de acesso à justiça, né? E tudo esse parênteses gigantesco que eu falei é para falar que também a gente tem que entender qual que é o papel do direito nisso tudo, sabe? Desde resolver um caso de família até pensar uma política pública. Não dá para fazer direito sozinho. Não é só com advogado que eu construo política pública. Política pública é importante ter o papel, ter uma presença de um advogado, de advogadas, mas também você tem que ter toda uma outra questão. Você tem que ter gestores, né, pessoal que fez gestão, você tem que ter o pessoal psicólogo, você tem que ter assistência social muito forte presente. Então não dá para pensar também que o direito vai resolver tudo, né? Isso eu estou falando porque eu venho do direito, né? Então essa é a crítica que eu tenho. Imagino que vocês, pelo contrário, você já está mais do que passado, assim, vocês já sabem como que é. Mas é porque vem muito no direito essa ideia de assumir um protagonismo no direito. E acho que isso está muito ligado com a ideia do judiciário que você colocou, Maria, da judicialização. Não é o direito só que resolve as coisas. Pelo contrário, ele pode ajudar e até atrapalhar alguns pontos, mas ele é parte de uma história que é muito mais complexa.